temos aí o julgamento de Jesus por Pilatos. Durante a noite, Jesus havia feito a Santa Ceia com os discípulos. Aí da Santa Ceia eles foram para o Getsemane. E lá no Getsemane Jesus teve aquela noite de dor, aquela noite de agonia, aquela noite de sofrimento. E aí os soldados vieram, prenderam Jesus. Jesus foi julgado pelos fariseus no Sinédrio. E depois os fariseus levaram Jesus para Pilatos. E como foi o diálogo de Jesus com Pilatos? Em João 18, vamos ler o verso do 33 ao 38. Como foi o diálogo de Jesus? Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: e o que é a verdade? Então aí nós temos uma conversa, um diálogo de Jesus com Pilatos. Quem era Pilatos? Pilatos era um governador romano. Ele não era do povo de Deus, ele era estrangeiro, era romano. E ele liderava, era ele que comandava ali a região da Judéia. Então nesse momento aqui era ele que era a autoridade. Então os fariseus levaram Jesus para Pilatos. Só que Jesus, Deus tinha interesse na conversão de Pilatos. Deus queria que Pilatos tivesse seu coração transformado. E mesmo Jesus estando ali acorrentado, estando ali sangrando, todo maltratado, naquela noite de sofrimentos, mesmo ele naquela condição, ele queria convencer Pilatos, ele queria tocar o coração de Pilatos através dessa conversa. Então, o que os fariseus tinham acusado Jesus? Tinham acusado que Jesus era um bandido, de que Jesus era um revolucionário, que estava querendo libertar o povo de Israel das mãos dos romanos. Só que quando Pilatos olhou para Jesus, ele não entendeu aquela postura de Jesus. Ele não entendeu por que Jesus era tão diferente das acusações. Por que Jesus tinha uma aparência de paz? Por que Jesus tinha uma aparência mansa? Por que Jesus era tão diferente daquilo que os fariseus estavam acusando ele? E nessa conversa, Jesus vai evangelizar Pilatos. Ele vai dar um contato missionário com Pilatos. Jesus diz assim: olha, você está dizendo que eu sou rei. O meu reino ele não é desse mundo, o meu reino não é dessa terra, o meu reino é de outro lugar, o meu reino não é daqui. Porque se meu reino fosse daqui, os meus seguidores não iam deixar que eu fosse entregue nas tuas mãos. Então, o meu reino não é desse mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Então Jesus ele estava oferecendo a verdade para Pilatos, para que Pilatos se convencesse. Só que Pilatos, nós vamos agora entender o que estava passando no coração de Pilatos. Olha aí o final do verso 38. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Então Pilatos reconheceu que Jesus não tinha crime nenhum, que Jesus era inocente daquelas acusações. Então, se Pilatos reconheceu que Jesus era inocente, não era só libertar? Não era só soltar Jesus? Ninguém vai ficar prendendo uma pessoa que é inocente, só solta. Só que, por que Pilatos não soltou Jesus imediatamente? Ao verso 39. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás.
Ora, Barrabás era um salteador. Então Pilatos tinha o costume de, em todo julgamento, fazer o público escolher entre dois bandidos, entre dois prisioneiros. Toda Páscoa. Então, ele tinha o costume de fazer o povo escolher entre dois prisioneiros. Então Pilatos sabia o seguinte: não, já que Jesus é inocente, eu vou fazer um contraste, vou colocar Jesus aqui, que claramente ele é inocente, e Barrabás, que claramente é culpado. O povo vai com certeza querer que Barrabás seja crucificado e Jesus vai ser solto. Só que, o que foi que aquela multidão, o que aconteceu com aquela multidão por eles terem preferido Barrabás? Os fariseus, os sacerdotes, eles subornaram, eles enganaram aquela multidão. Eles convenceram todo mundo a votar, a escolher Barrabás no lugar de Jesus. Só que agora Pilatos, ele mostrou sua fraqueza. Quando ele abriu a opção para o povo escolher, ele estava diminuindo a sua autoridade. Então, mesmo sabendo que Jesus é inocente, ele ainda abriu essa opção para o povo escolher entre Jesus e Barrabás. Exatamente. Era para ele ter libertado Jesus. Não é porque eu vou escolher errado, que você vai escolher errado. Pois é. Então, apesar de Jesus ter oferecido a verdade para Pilatos, Jesus ter mostrado, ter dado testemunho para Pilatos, Pilatos ainda mostrou que seu coração estava duro. Ainda mostrou que ele mostrou sua fraqueza. Então aqui o resto da história vai mostrar que Pilatos, ele ficou indeciso, ele ficou sem saber o que fazer com Jesus. Mesmo sabendo o que era certo a se fazer, ele ficou com medo da pressão do povo. E algum de vocês já fez alguma coisa por pressão dos outros, por pressão da família, por pressão dos amigos? Você não queria fazer alguma coisa, mas aí todo mundo ficou pressionando e você acabou fazendo? Não? Nunca? Nunca passou? Eu já passei. Já foi pressionado, mas nunca fez, né? Pois é, tem muita gente que sabe que não é para fazer tal coisa. Tem aquele princípio na cabeça: não posso fazer isso. Mas aí todo mundo fica pressionando você vê seus amigos fazendo aquilo, e você, não quero ser excluído daquele meu grupo de amigos, então eu vou acabar fazendo isso para eu ser incluído também. Então, aqui eu falei no contexto mais do dia a dia, mas no caso de Pilatos é mais ou menos essa situação. Como estava o povo todo pressionando para ele crucificar Jesus, então ele ficou nessa indecisão. O certo era soltar, mas aí, por pressão popular, para ele não perder o poder que ele tinha, então ele decidiu ir contra o que ele achava certo. E agora preste atenção nessa pergunta que ele faz no verso 38. Jesus diz: eu vim dar testemunho da verdade. E o que é que Pilatos pergunta? E o que é a verdade? Agora você percebeu que ele fez a pergunta, mas não tem a resposta. Por que não tem a resposta? Porque ele não esperou pela resposta. Jesus poderia ter respondido a ele, poderia ter dito a ele: olha, eu sou a verdade, eu estou aqui para oferecer salvação a você. Mas Pilatos fez a pergunta e não esperou pela resposta. E da mesma maneira, tem muitas pessoas hoje que questionam o que é a verdade, o que é o certo a se acreditar, o que é que a gente pode acreditar de verdade, sem ter sombra de dúvidas. Tem muita gente que acredita que a verdade é relativa, que cada um acredita no que quiser. Então às vezes a gente chega com a mensagem, a gente chega com a palavra de Deus, e a pessoa simplesmente desdenha do que a gente está falando, não acredita que aquilo que a gente está falando é o certo, pode estar nesse mesmo erro de Pilatos. O que é a verdade? A verdade existe? Elas fazem a sua, não serve. Elas fazem a sua verdade, suas regras, seus costumes, seus atos. Pois é. Cada um quer seguir o que acha certo. Então Pilatos ele desdenhou. E o que é a verdade? Será que a verdade existe? Então nessa zombaria que ele fez aí, nessa brincadeira que ele fez aí, ele acabou fechando a porta do seu coração para o que Jesus tinha para oferecer a ele. Então, amigos, embora parecesse que era Jesus que estava sendo julgado, mas
O conflito mesmo estava acontecendo na cabeça de Pilatos, entre fazer o que era certo e fazer o que a multidão estava pedindo. E como nós sabemos o resto da história, Pilatos entregou Jesus para ser açoitado. E depois, vamos ver aí o verso. Vamos ver aí, ainda no capítulo 19. Verso 6. Quando viram Jesus, nesse momento Jesus já estava todo açoitado, com a coroa de espinhos, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique, crucifique. E Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Então agora ele entregou Jesus para ser crucificado pelos judeus. E por causa disso, por ter entregue Jesus, por não ter ouvido a voz do Espírito Santo na cabeça dele, ali ele fechou a porta para a misericórdia de Deus. E como eu disse no Zoom, estou repetindo aqui, Pilatos, depois desse acontecimento aí, ele foi deportado. Roma tirou ele dali da Judéia, do lugar onde ele trabalhava, do lugar onde ele governava, mandou ele para um outro lugar bem longe, e lá ele enlouqueceu. Por causa de tudo isso que aconteceu nesse dia aí, tudo aquilo ficou na cabeça dele, martelando pelo resto da vida dele, aquele sangue derramado, aquele sangue inocente que ele derramou, o sangue de Jesus, ficou aquele peso na consciência até a sua morte. E lá ele morreu sozinho, esquecido e louco, né? Na verdade ele se suicidou, ele tirou a sua vida quando ele chegou nesse outro lugar, nessa outra região. E pelo lado que a mulher dele sonhou com Jesus, Jesus era inocente e ela avisou ele: olha, não faça nem mal esse homem, porque eu sonhei que ele é inocente. Então Deus deu essa revelação à mulher dele, e a mulher dele ainda disse a ele: você cuidar com o que você vai fazer com esse homem, está na Bíblia. Que é Cláudia, da mulher, que é Cláudia, o nome da mulher de Pilatos é Cláudia, não? Então, e ela avisou ele, Jesus era inocente. Pois é, então Deus revelou para a mulher de Pilatos que Jesus era inocente, ele não deveria mexer com Jesus, mas não demitiu. Ele cedeu à pressão popular, ele cedeu ao seu coração e acabou perdendo a sua salvação, né? Então agora vamos aqui para a terça. Na terça-feira, agora Jesus está no caminho do Calvário, né? E o Calvário era uma montanha, era um monte que ficava assim perto de Jerusalém. Aqui na nossa região, a gente não tem montes. Monte é uma coisa que só tem na região lá, em lugares que é mais montanhoso. Aqui nós temos o Açu, é um vale, é um buraco, e nós temos algumas elevações, mas não chegam a ser montes, né? O Calvário era um monte, era uma elevação rochosa um pouco mais alta, que ficava perto de Jerusalém. E enquanto Jesus estava indo para o Calvário, os romanos já estavam montando lá o cenário da crucifixão, né? Então aí na terça-feira nós vemos que Pilatos ele manda escrever uma coisa e colocar em cima da cruz. Vamos ver aí, verso 17 em diante. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois de cada lado, e Jesus no meio. Um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também o título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Agora, por que vocês acham que Pilatos mandou escrever isso? Ele mandou escrever numa tábua e pregar em cima da cruz. E a tábua estava escrita em 3 línguas: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por que Pilatos mandou escrever isso? O que vocês acham? O que ele queria dizer com essa expressão? Por que ele mandou colocar isso logo em cima da cruz? Um de cada vez. Não precisa falar dois juntos, não atrapalhando o outro, não. Um de cada vez. Diga-me o que você acha. Por que será que Pilatos mandou escrever aquilo e colocar em cima da cruz?
Qual era o objetivo dele com isso? Vocês lembram que quando Pilatos perguntou para a multidão, lá no julgamento, Pilatos disse assim: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Apontando para Jesus. E a multidão disse o quê? Crucifique ele, solte Barrabás. Crucifique Jesus. Ele não quer esse rei dos judeus, ele quer Barrabás. E aí Pilatos manda escrever Jesus Nazareno, rei dos judeus, e manda colocar em cima da cruz. O que Pilatos queria com... Qual era o objetivo de Pilatos com isso? Pilatos queria identificar, né? Pilatos estava ali, sem saber, ele estava fazendo um testemunho, sem saber, silenciosamente ele fez um testemunho ali da verdade sobre Jesus. Jesus havia dito para ele: o meu reino não é desse mundo. E além de tudo, ele quis mostrar, porque a multidão sabia que ela era inocente, né? E mesmo assim foi crucificado. Pois é, então ele estava. Eu acho que ele colocou para mostrar que aquela foi a acusação que fizeram a ele, que ele era o rei dos judeus e que estava sendo crucificado como um exemplo de que qualquer um que se quisesse ser rei seria crucificado, porque na verdade ele era César. E os judeus tinham que prestar continência a César, era um povo dominado por Roma. Então, rei dos judeus era a acusação que fizeram contra Jesus, ou seja, os fariseus disseram que Jesus tinha dito que era o rei dos judeus, só que Jesus nunca disse isso, né? Então ele colocou ali como um testemunho, porque o Gólgota era na beira da estrada, quando o pessoal saía de Jerusalém, era na beira da estrada. Então todas as pessoas que saíssem, chegassem em Jerusalém, iam ver: ó, tá aí, ó, o cara que disse que era o rei dos judeus, disseram que ele estava dizendo que era o rei dos judeus. Então tá aí, como um testemunho de que qualquer um que queira ser rei dos judeus vai ser morto, porque quem manda aqui é César. Então Pilatos colocou nessa intenção, porém o Espírito de Profecia revela, né, que ele estava fazendo aí uma profecia. Pois é. Então ele fez com a intenção negativa, com a intenção de fazer de Jesus um exemplo. Olha, quem quiser se tornar rei dos judeus vai ter o mesmo fim dele, vai para a cruz do mesmo jeito. Só que isso acabou sendo uma profecia sem ele querer, porque sem ele saber, ele estava afirmando que Jesus era rei, que era o verdadeiro rei, certo? Então aí, seguindo ainda na história, vamos ver aí no verso 23. Os soldados, pois, João 19, 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Então a túnica de Jesus não era uma roupa fácil de rasgar, era um tecido grosso e não tinha costura. Então ele disse: não, então vamos fazer um sorteio para ver quem vai ficar com a túnica, porque a parte de cima, que era a capa, né, as roupas de Jesus, eles conseguiram dividir em 4 partes, mas a túnica eles decidiram fazer um sorteio. Agora, será que isso tinha sido profetizado bem antes? Vamos ver aí. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. Isso aqui está lá no Salmo 63, se eu não me engano. Só conferir aqui para vocês. Está lá no livro de Salmos, tem essa profecia que mostra que Deus revelou a Davi o que é que ia acontecer com Jesus. Melhor, são 69. Eu vou dizer para vocês daqui a pouco. Mas está no livro de Salmos que Deus revelou a Davi o sofrimento que Jesus iria ter. Que Jesus ia passar sede na cruz, que na sua sede ele iria lhe oferecer fel, né, vinagre. 69, 21. 69, 21. Essa parte aí do vinagre.
Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso está no Salmo 69, 21. E eu acho que é nesse mesmo salmo que fala sobre o fato de repartir as vestes. Eu vou achar. Certo. Então, amigos, ali na cruz os soldados ficaram na beira da cruz repartindo as vestes de Jesus e fazendo sorteio com a túnica. Mas agora eu queria chamar a atenção de vocês. Quando manhã procura aí essa referência de Salmos, vamos voltar lá para João 19. Em João 19, conta um detalhe aqui, bem rápido, mas que é muito importante. João 19, verso 26, 25 ou 27. Quem é que estava dos amigos de Jesus, das pessoas próximas a Jesus, quem é que estava lá na cruz junto com ele? Olha aí, 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Veja que não estava nenhum dos discípulos de Jesus, a não ser João. Os outros discípulos estavam aonde? Eles estavam escondidos, tristes, frustrados, cabisbaixos, ali totalmente arrasados com a crucificação, e nenhum deles estava na cruz a não ser João. E ali Jesus olha para aquelas pessoas ali próximas a ele, e quem é que ele para o olhar? Quem é que ele presta atenção? Verso 26. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. No Evangelho de João, toda vez que ele fala o discípulo que Jesus mais amava, João está falando dele mesmo. Então lá na cruz só tinha esse discípulo ali na companhia de Jesus. Olha só como os discípulos nesse momento, olha como eles eram ainda fracos, olha como eles abandonaram Jesus, covardes. Lá no Getsemane, quando Jesus foi preso, os discípulos todos fugiram, cada um para o seu lado. Eles não permaneceram com Jesus até o final. Pedro ainda acompanhou, só que quando perguntaram para ele: você é seguidor? Você é de Jesus? Você é um discípulo de Jesus, Nazareno? O que foi que Pedro fez? Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois saiu chorando amargamente. E Judas fez o quê? Judas fez o quê? Ele traiu Jesus e se matou, né? Ele se enforcou. E o resto dos discípulos se esconderam. Então, olha só. É Salmo 22. É lá no início desse Salmo 22. Só que está anotado aqui. Olha, é Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sós. Salmo 22, 18. Essa profecia. E o verso 16, verso 16 diz que cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Isso aqui foi revelado para Davi 1500 anos antes de Jesus. Já descrevia como é que ia ser o processo ali da morte de Jesus, que as suas mãos e os pés seriam traspassados, e que ele iria passar sede na cruz, e também que as suas roupas seriam repartidas, certo? Mas agora eu queria voltar lá para João 19 e voltar para esse episódio da mãe de Jesus. Eu falei, os discípulos se acovardaram e fugiram. Logo os discípulos que tinham prometido que iam seguir Jesus até a morte, no momento do seu sofrimento, cada um fugiu. Olha aí. Mas agora olha aqui, Jesus olha para essas mulheres e vê a mãe dele, vê Maria. E ali Jesus sabia que Maria, depois de sua morte, ela ia ficar sozinha, porque José havia morrido. Os irmãos de Jesus que a Bíblia fala, não eram irmãos filhos de Maria, eram filhos de José de outro casamento, segundo alguns historiadores. Segundo algumas pessoas que foram atrás, descobriram que aqueles outros irmãos que falam de Jesus eram os filhos de José. E cada um deles ia cuidar da sua vida. Então Maria ia ficar sozinha.
Então Jesus agora pensou na sua mãe. Jesus agora ele teve um cuidado especial com a sua mãe. Então Jesus pensou, não posso deixar ela sozinha, tem que deixar alguém cuidando dela. Então ele olhou para João e disse aí, ó, essa aí é sua mãe, e mãe, esse aí é teu filho. Olha o cuidado de Jesus, mesmo nos seus últimos momentos, nos seus últimos minutos de vida, ele ainda pensava na sua família, ele ainda pensava na sua mãe, né? Então isso leva a gente a tomar uma lição para a nossa vida, né? E aí, depois desse episódio, vamos agora para as últimas palavras de Jesus, do 28 ao 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Essa Escritura que está dizendo que se cumpriu é a mesma lá do Salmo 22. Se você já tiver fechado ainda, no Salmo 22. Mas o que diz que era determinado é no Salmo 69. Foi o que a gente leu. Mas no Salmo 22 diz o seguinte, no verso 14 e 15: derramei-me como a água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a minha língua se apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Então Jesus teve muita sede na cruz, estava várias horas sem comer e sem beber, ele estava morrendo de sede, perdendo muito sangue, e não era pouco sangue, era muito, porque estavam várias feridas abertas e o sangue escorria sem parar. Então você pode imaginar que uma pessoa que tem hemorragia, todos vocês já devem saber que uma pessoa com hemorragia, ela vai desfigurando, ela vai secando e vai desfigurando, vai mudando de cor. Então Jesus ele estava pendurado há várias horas, há 3 horas, se não me engano, e ele estava também já mudando de cor, desfigurando e perdendo muito sangue, e aí por isso ele estava com muita sede. E como eu disse, por causa daquela sede que ele tinha, aí ele falou que estava com sede, e os romanos deram a ele um caniço, uma esponja com vinagre. E esse vinagre, como eu falei em outras lições, essa esponja que eles colocavam nesse caniço era usada para lavar os sanitários, para lavar as privadas públicas. Os soldados usavam. Então você pode imaginar que aquela esponja não estava limpa, e mesmo aquela esponja suja, eles embeberam de vinagre e deram para Jesus beber. A intenção deles era que o vinagre fizesse amortecer um pouco a dor que ele estava sentindo, talvez. Né? O vinagre ia ser como uma anestesia para ele não sofrer tanto, mas aí a Bíblia diz que Jesus não bebeu. Em João diz que ele, João 19, verso 29, diz que estava ali um vaso cheio de vinagre, beberam de vinagre numa esponja, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. E no verso 30 diz que Jesus tomou o vinagre, mas em outros evangelhos diz que ele provou, mas não quis tomar. Então ele sentiu ali o gosto, sabia que a intenção deles era fazer com que ele amortecesse a dor, para que ele não sentisse ali tanta dor. Então Jesus ele rejeitou ali aquela droga que eles estavam oferecendo para ele. Ele sentia aquela dor. Ele precisava sentir aquela dor. E assim, amigos, muitos crucificados, eles duravam vários dias na cruz. E por que vários crucificados passavam de dias ali crucificados e não morriam no mesmo dia? Porque eles não foram tão maltratados, tão torturados como Jesus foi. A tortura de Jesus foi uma tortura maior do que a dos outros passavam, porque a tortura de Jesus foi realmente arrancando pedaços de sua carne e o sangue escorrendo, e ele morrendo de fome há várias horas. E além de estar ali com aquela coroa de espinhos, que como eu já falei também, não era só aquela tira, como tem aquela tiara que tem os fios, era um capacete de espinhos grandes que estavam perfurando o seu crânio, e que os espinhos haviam perfurado também a sua cabeça, porque os soldados tinham batido com varas para que os espinhos perfurassem. E além de todo o sofrimento físico, tinha o sofrimento mental, que está carregando os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, de todos os lugares. Então por isso que Jesus ele morreu naquele mesmo dia,
poucas horas depois de ter sido crucificado. Os outros passavam de dias na cruz, até morrerem ali secos. Mas aí, ao verso 30, quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, está feito, está terminado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando Jesus disse: está consumado, o que é que isso quer dizer? Então vamos, vocês dois aqui, o que é que isso queria dizer? Está consumado, está encerrado. Mas o que é que está encerrado? O que é que está consumado? O que é que vocês dois acham? O que é que Jesus queria dizer com isso? Naquele momento em que ele estava ali nos seus últimos segundos de vida, aí ele suspirou e disse: terminou, está feito. O que é que estava feito? O que é que estava terminado? Calma, não fale junto com o outro. Deixe cada um falar a vontade. Então, Francisco, o que é que você acha? O que é que Jesus disse que estava terminado, que estava concluído ali com a sua morte? Exatamente. O plano da salvação, exatamente. O que é que o plano da salvação exigia? Exigia que o Filho de Deus entregasse a sua vida, né? Que com a sua vida ele pudesse salvar todos nós. Então, como Jesus resistiu a cada tentação, como Jesus resistiu a cada ataque de Satanás durante a sua vida, como Jesus foi fiel até os últimos segundos, sem pecar, e ali entregou a sua vida, então naquele segundo ele disse: está consumado. E a partir daquele momento Satanás já estava totalmente derrotado. A partir do momento da cruz, Satanás sabia que agora não tinha mais como vencer no grande conflito. Ele sabia que agora... Satanás nunca mais pôde se aproximar do céu. Então Satanás percebeu que naquele momento, agora não tinha mais chance para ele. Agora Deus tinha vencido o conflito e ele agora só iria aguardar a sua sentença. Um dia ele iria ser destruído. Só que agora, amigos, vamos encerrar por aqui. Com isso já deu para tirar muitas lições. Satanás sabe que ele já está derrotado, certo? Satanás já sabe disso. Então, se ele está derrotado, por que ele não se rende? Por que ele não desiste? Você já sabe que Jesus é o vencedor desse conflito. Por que ele continua lutando contra Deus? Ele já está derrotado. Qual é o objetivo dele hoje? Destruir? A pergunta de Deus: por que ele não deixa os seres humanos em paz? Para de brincar, se Jesus já venceu lá na cruz, se Satanás já está derrotado, se um dia ele vai ser destruído, né? Qual o objetivo de Satanás hoje? O que Satanás faz hoje? Tirar o foco das pessoas. Principalmente das pessoas da igreja mesmo. Mas por quê? Davi está perguntando por quê. Davi não está perguntando o que ele faz, é por que ele faz isso. Por que ele quer destruir? Olha aí. Juntando as três respostas, exatamente isso. Como ele já vai ser destruído, como ele não tem mais alternativa a não ser destruído no fogo um dia, então ele não quer ir sozinho. Ele quer levar todo mundo para se perder junto com ele. Ele quer levar todo mundo a perder a sua salvação até a morte eterna junto com ele. Esse é o objetivo dele. Então, ele não tem mais esperança de ganhar esse conflito. Ele não acha que algum dia ele vai conseguir vencer a Deus. Ele sabe que ele está condenado. Ele sabe que Jesus já pagou o preço, Jesus já cumpriu o plano da salvação, como vocês falaram. Então, para ele não tem mais chance. Então ele diz: eu vou fazer com que cada pessoa também tenha o mesmo destino que ele. Como eu perdi esse conflito, eu quero que eles percam também. Eu quero que eles vão para o fogo também. Porque ele sabe que aqueles que serão salvos por Cristo, ele vai pagar pelos pecados dele, Satanás. Satanás ele vai pagar no fogo pelos pecados de todo mundo que ele levou a pecar. Mas que foi salvo por Cristo. Pois é. Então, no fogo, ele vai queimar por mais tempo, porque ele vai carregar os pesos de todo mundo
que ele incentivou o erro, que ele incentivou o pecado. Certo? Aí no caso assim, se ele levar alguém a pecar, levar para o lado dele, Aquela pessoa vai lá para o seu próprio pecado. já um pecado é muito Vai ter lá para o seu próprio pecado. Cada pessoa que ele se levou para o lado errado, que ele levou para o pecado, essa pessoa, se ela não se arrepender, ela vai queimar pelos seus próprios pecados. E as pessoas que saíram das garras de Satanás, foram salvas por Cristo, Satanás é que vai queimar pelos pecados dela. Então, é esse o objetivo dele. Mas sabe qual é o objetivo de Jesus? Como ele já é vencedor desse conflito, como esse conflito já está ganho, porque ele já venceu na cruz, ele quer levar todo mundo a ser salvo junto com ele. Amém? Ele quer levar todo mundo para viver eternamente com ele. Quando Satanás quer a destruição de todos, como Jesus falaram, Jesus quer a salvação de todos. Ele quer que todo mundo seja vencedor junto com ele. Assim como ele venceu, ele quer que eu e você também sejamos vencedores. Amém? Então vamos ficar de pé? Vamos pedir a Deus a Jesus para que Ele nos coloque, para que Ele nos faça ser vencedores todos os dias. Não só no dia do nosso batismo, não só hoje, como nós estamos decidindo hoje, mas todos os dias que nós possamos ser vencedores. Eu digo assim: Jesus, eu não quero estar do lado que vai queimar, eu não quero estar do lado que está derrotado, eu quero estar do lado dos vencedores, quero estar do teu lado até a morte. E que nós possamos não ser como os discípulos. Os discípulos deixaram Jesus na cruz, eles se acovardaram. Que nós possamos seguir Jesus até o fim da nossa vida e dar a nossa vida se for preciso. Vamos orar? Senhor Deus, nós aprendemos aqui, Senhor, muitas lições importantíssimas para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação. E agora, Senhor, te pedimos e suplicamos para que o Senhor toque em nossa mente, toque em nossa vida, para que nós possamos ter um coração mais aberto a ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Amém. Que nós não sejamos como Pilatos, que ficou indeciso, que caiu na pressão das pessoas. Que nós possamos ter o nosso coração aberto para ouvir a Tua voz. Sim. E também, Senhor, nos ajuda a Te seguir até a morte, a Te seguir com toda a nossa vida. Sim. E também a estar do lado dos vencedores, a estar do Teu lado, para que possamos ter a vida eterna que o Senhor comprou para cada um de nós. Amém. Abençoa os que estão aqui, que essa lição possa ficar no seu coração e que no próximo sábado possamos ter mais pessoas aqui, ter mais gente para te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.